Capítulo 131 Um adversário odioso. Swish. Dorian pegou seu confiável malê e olhou para seu oponente sem expressão. Se o bastardo não queria falar, então ele tinha outras maneiras de conseguir o que queria dele. Instantaneamente, sua aura tornou-se aterrorizante, e mesmo aqueles que assistiam não puderam deixar de recuar vários passos horrorizados. Mas para alguns idiotas, eles apenas se sentiram maravilhados. Super Saiyajin. Ele realmente virou Super Saiyajin. Grau 0 grau. A boca de GH Sota ficou aberta de admiração, quase caindo de joelhos para adorar Dorian como seu mestre. F***. Agora, ninguém poderia dizer nada a GH Sota de outra forma. Ou seja, ele estava convencido de que o grande mestre havia acertado totalmente o Saiyajin, liberando um poder terrível dentro da sala. Arrepio. Arrepio. As espinhas de todos se curvaram inconscientemente enquanto olhavam para ele com uma névoa de emoções indescritíveis. Os olhos de Dorian eram desequilibrados e bestiais, com sobrancelhas convergentes e olhos assustadores que faziam sentir como se estivessem olhando para um abismo sem fundo. Eu limpo. Você já viu alguém causar um ataque cardíaco em outra pessoa com apenas um olhar? O velho ou nunca ficou tão assustado com alguém assim antes. A aura do menino causou um arrepio perigoso que penetrou profundamente nas fibras de seus ossos. Mas embora agora estivesse tremendo e cambaleando como uma galinha, ele não se sentia nem um pouco envergonhado. HMPH. Se até os Gias e os Gus tiveram a mesma reação que ele, então do que havia para temer? Ponto. A fumaça avermelhada que não tinha tomado completamente sua forma, de repente começou a voar loucamente. E depois disso, uma voz mais fria de Ethan ecoou antes, fazendo com que GH Sota subconscientemente saltasse para seu pai, no estilo princesa. Você, como você ousa? Como um exorcista entrou neste mundo? Agora que você me libertou daquela concha, meus poderes estão ainda mais fortes do que antes. Então fale, quem diabos é você? Eu quero saber quem você é antes que eu o faça em pedaços. O ser de fumaça de repente formou olhos e uma boca, quando começou a se ampliar e a se esticar loucamente, dando a todos uma visão mais próxima de seu eu nojento. E toda essa cena fez muitos gritarem em seus corações, na esperança de não chamar a atenção da criatura de fumaça em movimento. Ao mesmo tempo, várias pessoas interessadas captaram alguns locais importantes das palavras da criatura. Exorcista, lá estava aquela palavra de novo. Asterisco acento circunflexo asterisco. Tanto os Gias quanto os Gus ouviram e ficaram novamente surpresos pelo fato de que todos esses seres sabiam do título de Dorian como exorcista. Mas eles, os humanos, não o fizeram. Isso confirmou suas suspeitas, fazendo-os sentir como se esses seres os tivessem cegado propositalmente por algum motivo desconhecido. E não importa como eles olhassem para isso, não parecia benéfico para eles. Os Gias e os Gus se entreolharam com tato, como se concordassem em se reunir e ter uma reunião assim que as coisas fossem esclarecidas esta noite. Ponto. Dorian segurou seu martelo calmamente enquanto olhava para a nuvem seguinte. Só de olhar para ele, o sistema já sabia quais seriam as próximas palavras do seu hospedeiro. Barulhento. Underscore. A criatura olhou para Dorian com arrogância. Seu idiota. Você acha que pode me machucar de novo? O que? Todos de repente ficaram preocupados com suas palavras. Poderia ser verdade? Será que o grão-mestre poderia ser derrotado? Isso. Gole. Barra. Seu mortal inútil. Agora você vai morrer por causa do seu. Ban. Público 0 triângulo 0. Todos não sabiam como se sentir neste momento. E Dorian, que era o centro das atenções, saltou abruptamente no ar novamente como um raio, balançando seu poderoso martelo contra o ser de forma assassina. Tio Ban. O que? A criatura começou a ver estrelas. Não. Isso não pode ser. Não acredito que não possa te ensinar uma lição. Com isso, toda a sua forma rapidamente se solidificou, transformando-se em algum tipo de almôndega flutuante e podre.
e surgiram garras afiadas, prontas para cortar e hackear Dorian até a morte. Tio Swish. Dorian foi rápido, esquivando-se e golpeando-o a cada passo. Ponto. Bam, 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 splack. Dorian esmagou todo o seu ser contra as paredes da formação, revelando seu lado giratório interno para todos que assistiam. Tio Blug. Várias pessoas já jogaram fora incontrolavelmente. Grão-mestre, mesmo se você quiser cuidar dessa coisa, você não pode simplesmente fazer isso sem esmagá-la como um inseto. De repente, eles sentiram como se não tivessem apetite para comer durante um mês inteiro. Dorian cuidou calmamente do ser em profunda concentração enquanto acessava as coisas profundamente. Felizmente, continuo encontrando esses seres de nível inferior. Se fosse um conjurador ou mesmo um ser de nível Solum, eu já estaria morto há muito tempo antes. Força, força. Preciso de mais poder. No entanto, meu nível atual deve ser capaz de cuidar disso facilmente. Com isso, ele decidiu encerrar as coisas de uma vez por todas. Mas primeiro, ele teve que extrair informações disso. Dorian olhou friamente para o espancado. Fale. Você me deixa ir agora, e então eu irei. Tio Ban, vá se ferrar, exorcista. Desde quando fui tratado tão mal antes? Tio Ban, onde? Ah, tio, assassino, assassinato, você está me matando, tio Ban, underscore, ... Todos assistiram a cena e acharam engraçado. Sabe, um momento atrás, eles estavam com tanto medo que muitos ficaram tentados a se molhar, mas... Agora, depois de ver os numerosos atos de Dorian, eles até começaram a suspeitar da vida. Mentindo. Que tipo de operações de fadas era essa? A fumaça ainda não havia tomado forma, mas eles sentiram como se pudessem ver sua expressão lamentável, e lágrimas de tristeza ao enfrentar Dorian. Todos tinham uma expressão desamparada e um novo nível de respeito por Dorian. Os House e os outros guardas estreitaram os lábios profundamente. A operação de hoje e contaram-lhes um fato simples. Eles poderiam ofender qualquer um, mas eles não poderiam ofender esse garoto. E o que era tão hilário era que o resto do mundo pensava que ele era um indigente e provavelmente uma pessoa impotente. No entanto, os rumores realmente não eram confiáveis. Ponto. Tio Ban, pá, Slack, Ban, ah tio, pare, parar, eu vou falar. Dorian interrompeu abruptamente sua ação, abaixando seu martelo lentamente. E o pobre ser só queria chorar por sua situação. Agora estava cheio de profundo arrependimento por desafiar uma pessoa tão terrível. Mas onde Dorian se preocupava com seus sentimentos? Se você não quer ser usado como limpador de banheiro em sua próxima vida, então fale. Aspas. Sim. O ser estava realmente magoado. Mas o que ele poderia fazer? Quem o tornou mais fraco do que o bastardo diante dele? Odioso, verdadeiramente odioso. Os céus eram realmente injustos. Acento circunflexo Y. Fim do capítulo. Capítulo 132 Sangue. Dorian permaneceu inexpressivo enquanto ouvia o ser falar sobre tudo o que sabia. Desde o início da pequena briga até agora, apenas 4 minutos e meio se passaram com Dorian agindo impiedosamente. Bem, eles gastaram apenas o tempo necessário para licitar 1 ou 2 itens. É isso. Isso é tudo que eu sabia, eu juro. A coisinha disse enquanto tentava fazer sua voz soar o mais humilde possível. Dorian tirou um medalhão do bolso e baixou-o lentamente em direção à almôndega apodrecida e amassada. Foto. Com um estalar de dedos, a coisa desapareceu na mediação do talismã. Você, deixe-me sair. Ban. A coisa de repente bateu na pedra de jade verde, sentindo-se sufocada e enfraquecida após entrar na prisão do medalhão. Claro, estava ainda mais assustado com outra coisa. Você sabe, era uma criatura do submundo por natureza. Então, mentir fazia parte do seu DNA.
E quando o exorcista bastardo por trás dele fazia perguntas, todas as suas respostas eram mentiras. Especialmente depois de sentir que sua atual prisão enviava uma dor alarmante e ardente em todo o seu ser. F***, estava pronto para conversar, qualquer coisa para parar a dor. Perdoe. A luz era insuportável demais para uma criatura sombria desse tipo. Mas onde o maldito exorcista teve tempo de simpatizar com isso? Dorian agarrou o colar ameaçadoramente. Mostre o caminho. S acento circunflexo S. Ponto. Swish. O medalhão levitou, erguendo a mão direita de Dorian na direção que precisavam seguir. Se fosse um medalhão, colar acorrentado, a cena provavelmente pareceria que Dorian estava passeando com um cachorro. Dorian agarrou com força o medalhão do pentágono, sentindo para qual direção eles estavam apontados. Bom, agora, seu tempo de busca seria bem menor do que se ele tivesse que vasculhar esta enorme casa de leilões sem nenhuma pista. O tempo era essencial aqui. Então, por medidas de segurança, ele preferiu resolver esse problema antes do término do leilão. Ou então, uma vez que a multidão ridiculamente enorme começasse a se misturar e se movimentar, ele acharia mais difícil fazer as coisas. E então, as muitas criaturas poderão não apenas fugir com sucesso, mas também atacar e seguir outras vítimas. Vida humana? Dorian honestamente não sabia se ele se importava profundamente com a vida humana. Uma pessoa poderia morrer antes dele, e ele nem piscaria diante da cena. Claro, ele sentiu que poderia sentir um certo nível de desconforto se pessoas muito próximas a ele caíssem. Em sua última vida, ele não era próximo de ninguém. Mesmo trabalhando em equipe, ele era uma pessoa silenciosa e solitária. Então esta foi a primeira vez que ele teve pessoas como Butler Cheng por quem eles se sentiram atraídos. Então, ele não sabia como reagiria se algo acontecesse com ele. E novamente, ele não queria saber. Por que não simplesmente impedir que isso aconteça? Dorian odiava coisas que saíam de seu controle. Quanto às suas preocupações atuais, não era que ele sentisse justiça pela vida humana ou algo assim. Para ele, era mais ou menos algo a ver com perfeição e eficiência. Depois que começava uma tarefa, ele sempre a levava até o fim, fazendo um trabalho excepcionalmente bom. Para ele, não havia meio termo. Ou ele fez um trabalho incrível ou nem escolheu o trabalho. Se ele tivesse optado por ignorar o que viu e ainda optasse por sentar-se na arena do leilão, então ele não se importaria se essas coisas fugissem ou não. Mas agora que ele participou do projeto, é melhor você acreditar que ele não apenas o concluiria, mas também exageraria. Ponto. Muito rapidamente, seu cérebro começou a calcular e teorizar sobre todas as possibilidades e variáveis disponíveis. Com um giro rápido, ele retirou suas moedas do corpo do guarda. Ele estará acordado em mais ou menos 1 minuto. Alguém deveria ficar com ele e esperar por mais instruções. O cara foi marcado. Então, antes de partir hoje, ele teve que limpar ou pelo menos dizer ao cara para visitar sua casa para se limpar. E claro, ele quer um santo. Portanto, os pagamentos estavam em ordem. Felizmente, esse cara foi afetado por uma criatura miserável de 99 anos. Então, comparável com sua força atual e o fato de que ele não usou muitos itens para cuidar disso, seus honorários não seriam caros. Tudo foi dito e sob os olhos dos céus. Ficar com ele? Vários guardas ficaram muito assustados, quase querendo se ajoelhar e implorar para seguir Dorian. Ficar atrás do guarda desmaiado que não foi possuído há muito tempo. Você sabe, agora sempre que veem o rosto dele, eles inconscientemente pensam naquela imagem nojenta de antes. Os House estavam secretamente felizes por não serem eles que ficariam para trás. E o chefe dos seguranças também se sentiu aliviado por ter o poder de sair da sala. Você diz que ele está abusando do poder. E daí? Um dos guardas rapidamente tirou o sapato e começou a cutucar o guarda desmaiado com medo. Gr. Grão-Mestre. Tem certeza que esse cara vai acordar normal? Cutucar. Zulin ficou repentinamente sem palavras com as ações dessas pessoas.
Porque eles estavam agora cercando e cutucando aquele cara como selvagens. Se o grande mestre disse que ficaria bem, então ele deveria ficar bem. Então, enquanto todos vocês ficam aqui, fiquem em guarda e não permitam a entrada de mais ninguém. Sim, eles responderam como galinhas obedientes, balançando a cabeça seriamente. Mesmo que houvesse um toque de má vontade em suas expressões. VRRRMMMM. Dorian sentiu os tremores do medalhão em suas mãos. E sem perder tempo, ele saiu da sala de monitoramento, seguido por todos os outros. Em particular, os Hall são muito rápidos em se mover, não ousando ficar muito longe de Dorian. E se algo surgir por trás para matar ou roubar suas almas? Grão-mestre, espere por nós. Dessa forma, todos os outros seguidos iniciam fielmente o grão-mestre. Mas logo todos sentiram um cheiro de algo rançoso e denso no ar. Sangue. Fim do capítulo. Capítulo 133 Sangue, 2. Pingar, pingar, gotejamento, sangue. Todos pararam brevemente antes de se levantarem e correrem pelos corredores agora sombrios. Ali, ali, acho que o cheiro vem de lá. Esquerda, direita, esquerda, direita. Eles corriam continuamente pelos magníficos corredores o mais rápido que podiam. As narinas de GH ou Sota tilintaram e se contraíram incontrolavelmente com tudo isso. Ele nunca tinha cheirado nada assim. Ele não sabia se o sangue humano e o de galinha teriam o mesmo cheiro. Mas, na sua imaginação, parecia que alguém tinha matado milhares de galinhas e deixado o seu sangue fora durante milhões de anos. O fedor era uma mistura de sangue e lixo ao mesmo tempo, como se também estivesse apodrecendo. O que é que foi isso? Que raio foi aquilo? Terrível, terrível. Ele sentiu que seu nariz estava prestes a explodir devido à sobrecarga de fedor. Todos os outros acharam que isso era muito exagerado, até mesmo os Gias franziram a testa diante da estranheza das coisas. Qual era aquele outro fedor que eles sentiam misturado com o sangue? A gangue correu pela cena com todas as suas forças, parando diante do enorme depósito subterrâneo dentro do prédio. Finalmente, eles encontraram a fonte. Tic-toc, tic-toc. O relógio estava correndo, mas o tempo parecia ter parado enquanto todos olhavam para a pesada porta de metal diante deles com um silêncio terrível. Buto-um, Buto-um. Os corações dispararam, o suor escorreu e todos de repente sentiram um arrepio profundo em suas almas. Sim, eles realmente ganharam coragem depois de seguir o grão-mestre. Mas agora que eles estavam aqui, o medo que eles haviam afastado de repente os atingiu como uma tempestade. E agora, todos os tipos de dúvidas, preocupações inundaram seus cérebros e enfraqueceram ainda mais seu estado de espírito. Ninguém, eu não consigo identificar ninguém. O segurança líder disse enquanto tentava espiar através do vidro retangular da porta enorme. Os guardas, eles se foram. O Eijia rapidamente se moveu para a tela de vidro, tentando espiar e confirmar as coisas por si mesmo também. Ele olhou para cima, para baixo e para todos os outros cantos, sem conseguir localizar ninguém ou nada lá dentro. Mas as luzes estavam realmente piscando, ele era uma má premonição. Não, eles não tinham mais tempo a perder. Abra, sim, tipo. O principal segurança respondeu antes de digitar o código da porta com as mãos trêmulas. Tio Pipe, espia, Pipe, tio. Os sons do teclado eram tudo que todos podiam ouvir. E para aqueles que costumavam achar isso muito comum, agora só sentiam como se os sons fossem tão desastrosos quanto o chamado da morte. Finalmente, o guarda digitou o último código e o teclado ficou verde. Tio de Deng, desbloqueado. A porta agora estava destrancada. Grão-mestre. O guarda olhou para Dorian em busca de confirmação antes de abrir a porta vigilantemente. Não há nada a temer. Não há nada a temer. Não há nada a temer. Abra. Instantaneamente, muitos recuaram brevemente, com todos os tipos de olhares em seus rostos.
GHU Sota muito colocava as mãos no rosto enquanto mantinha uma postura de Kung Fu. Modo de defesa ativado. GHU Sota se protegeu honestamente enquanto imaginava secretamente a cena em que várias criaturas passariam pela porta e saltariam sobre elas de forma assassina. Mas porque a realidade sempre foi diferente do que ele esperava. Dorian caminhou à frente da turma ridícula, indo direto para a sala com calma. Vamos. Aspas reticências aspas. Vovô Ken, também conhecido como Velho ou com sua bengala de confiança, e muitos outros fazendo poses de ação, só conseguiam sorrir sem jeito enquanto seguia atrás do grão-mestre. Mentir duro. Como eles puderam se envergonhar tanto? Até a velha Gia também se viu infectada pelas bobagens do House. Ele olhou para seu bom amigo com linhas pretas no rosto. Por que esse bastardo está me fazendo ficar mal diante do grão-mestre? E você, pequeno Sota, não viu o suficiente para não ficar pulando como um grilo dessa maneira? Culpo você. Algumas pessoas culparam GHU Sota, enquanto outras culparam os House. Olhar. Agora, eles agiam como crianças de 3 anos diante do grão-mestre. Então, o que eles deveriam fazer agora para aumentar seu prestígio novamente? T acento circunflexo T. Ponto. Assim, a turma seguiu Dorian de perto. E com certeza, as portas pelas quais passaram foram apenas as primeiras de algumas. Isso mesmo. Após a primeira cena, eles passaram por várias outras portas de segurança com teclados. E no caminho avistaram diversas mesas nas laterais, o que significa que deveria haver guardas e toda uma equipe de segurança de check-in e check-out aqui, garantido que apenas os trabalhadores pudessem entrar após uma busca rápida. Ao lado, eles viram vários scanners e várias outras máquinas de detecção também. Tio toque. Estalido. As luzes ainda piscavam de vez em quando na sala fria. E mesmo que todos já tivessem um senso de julgamento, agora, eles chegaram à última porta que os levaria ao centro de armazenamento. E embora o segurança digitasse o código, várias pessoas não puderam deixar de avaliar o assunto consideravelmente. Isso é muito estranho do ponto de vista humano. GHUDWO falou, apontando para as muitas estações de trabalho. Não há sinais de luta, com as mesas aqui parecendo limpas e organizadas. De fato, observe o posicionamento dos documentos, das canetas e das mesas. É como se aqueles que estavam sentados ali parassem de trabalhar de boa vontade e se levantassem sozinhos. Mas isso não faz sentido. Se estou prestes a ser possuído, eu não deveria pelo menos mostrar um momento de desespero, derrubar alguns itens ou pelo menos ficar um pouco abalado. Sim, ele está certo. Várias pessoas se transformaram instantaneamente em detetives. Mas foi só que mesmo que seus pensamentos iniciais estivessem certos. Quem disse que essas criaturas só poderiam prejudicar uma pessoa através da posse? Anfitrião. Será um mantanoide? HMM. Deveria. Tio Pipe. Espia. Pegadinha. A última porta foi destrancada. E agora era hora de mergulhar fundo na barriga da fera. A carranca da velha Gia se aprofundou. Todos, fiquem perto e atentos, nós vamos entrar. Fim do capítulo. Capítulo 134 Sangue, 3. Tio Ketcha. A porta se abriu exageradamente. O que eles fazem? Todos rapidamente ficaram atrás de Dorian e seus homens, não ousando avançar. Eu espio aqui, você espia ali. Eu espio por cima do seu ombro, você espia por baixo das minhas pernas. Todos começaram o jogo de espiar, tentando esticar e retrair o pescoço o mais rápido que podiam de vários anjos dentro de sua formação. Isto é, e se algo de repente atirar neles o dinheiro que eles dispersaram? Hahaha, boa tentativa, mas eles eram espertos demais para cair nessa. A turma se mexeu, com muitos também olhando para trás e para os lados de vez em quando. GHU Sota olhou para o enorme armazém e sentiu como se estivesse em um filme de Indiana Jones. Mentir duro. Isso não era um pouco exagerado para ser um depósito.
Engradados e mais engradados de todos os formatos e tamanhos, estávamos empilhados bem alto na enorme sala em estilo de armazém que parecia não ter fim. O lugar era enorme, tanto que ele não conseguia ver o fim de onde estava. Ok, agora eles passaram por tantas estações de segurança só para chegar aqui. Caixas cheias de todos os tipos de artefatos e itens preciosos foram armazenadas aqui. E ele tinha certeza de que se uma pessoa roubasse algum dos itens aqui, sem dúvida isso lhe renderia um bom dinheiro por muitos anos. Os itens entravam e saíam diariamente, com alguns programados para serem leiloados vários meses depois. Claro, alguns também foram vendidos para museus e outros estabelecimentos de renome. Ou seja, não havia dúvida de que esta casa de leilões tinha seus próprios caçadores e invasores de tumbas contratados que saíam em busca de artefatos de valor inestimável. Então imagine roubar algo daqui. Era o sonho de muitos, se não de todos, os ladrões do país. Mas com os sistemas de segurança de alta tecnologia implementados, tal façanha seria demasiado difícil de realizar. Fale menos sobre retirar qualquer caixa. Sim, mesmo no caso deles, sem que o guarda-chefe os deixasse entrar, temo que o sistema de segurança contra intrusos teria ganhado vida, pulverizando as salas anteriores com todos os tipos de gases químicos enquanto bloqueava ou impedia a abertura de todas as portas. Ou seja, a porta pela qual eles passaram estaria trancada e a porta à frente deles também ficaria permanentemente fechada. Mas isso pode nem ser tudo o que houve. As armas ocultas com software de digitalização e detecção também podem ganhar vida. Isto é, mesmo que GH ou SOTA não soubesse sobre os sistemas de segurança em vigor, ele ainda sentia que qualquer ladrão que viesse aqui estaria apenas cavando suas sepulturas. E enquanto avançavam vigilantemente, seus inimigos finalmente sentiram sua presença. Em meio à pilha de corpos caídos, 4 dos muitos já haviam sido rasgados em incontáveis pedaços, com as barrigas abertas e até os olhos arrancados. Horrível! A cena era horrível demais, como se os corpos tivessem sido despedaçados por algum animal monstruoso. No entanto, nenhum animal conhecido pelo homem poderia deixar uma cena tão sangrenta. Que tipo de garras, dentes e força poderiam causar tal coisa? Tio GRW tio. Os sons fracos de roer e quebrar ossos ecoaram pela cena, com 2 figuras estranhas continuamente abaixando suas cabeças e festejando alegremente. A refeição foi deliciosa, com eles escolhendo a primeira opção de jantar sendo aqueles com os mais altos níveis de medo. Ajuda! 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 Os outros corpos ao redor ainda estavam vivos, ali como marionetes sem alma. Eles queriam gritar, mas eles não conseguiram. Tudo o que podiam fazer era chorar silenciosamente e alguns até se sujavam no processo. O pânico brilhou em seus olhos enquanto observavam e ouviam os constantes sons de mastigação das feras diante deles. Eles iriam morrer assim? Isso seria o fim deles? Medo, ansiedade, desespero e todos os tipos de emoções negativas eram tudo o que conseguiam pensar enquanto olhavam para a cena horrível diante deles. Eles secretamente imploraram que essas coisas os deixassem ir. Mas mal sabiam eles que tudo o que estavam fazendo estava apenas tornando sua carne cada vez mais doce para a matança. Delicioso! Os culpados por sua morte festejaram continuamente com os corpos dos mortos. Mas de repente, todos viram essas criaturas levantarem abruptamente a cabeça simultaneamente enquanto olhavam para um ângulo mais distante deles. E antes que pudessem entender o que estava acontecendo, as criaturas desapareceram diante de seus olhos como mágica. Puff tio, grão-mestre, ali, vejo pessoas mortas. O grupo de mortos, mais grau mais. Dane-se. Quem diabos você está dizendo que está morto? Seus ancestrais são os que estão mortos. Todos deitados no chão choraram ainda mais ao ouvir o grupo de pessoas se aproximando deles. Eles nem estavam mortos ainda. Mas essas pessoas já estavam aqui cobrando deles.
Todos só se sentiram magoados com a chegada dessas pessoas odiosas, amaldiçoando-os até a morte. No entanto, quer essas pessoas estivessem aqui para resgatá-los ou não, eles não queriam que essas pessoas morressem, pois esta poderia ser a sua única chance de escapar. Sim, essas criaturas provavelmente o sentem antes de desaparecerem de sua presença. Então, com certeza, os inimigos ainda estavam por perto. O que fazer? O que fazer? Seus corpos não respondiam, sendo os olhos as únicas coisas que podiam controlar. Mas mesmo assim, eles ainda não estavam dispostos a morrer assim. Não, como humanos, eles prevaleceriam. Acento circunflexo ponto. Assim, todas as pessoas mortas lutavam para se contorcer e piscar da maneira mais atraente possível, com algum conhecimento do código Morse. E a cena de mais de 30 guardas reunidos em um só lugar era muito difícil de passar despercebida. Mas a atenção de Dorian não estava voltada para eles. Muito lentamente, ele começou a subir em silêncio. Anfitrião. São 2. Eu sei. São as sombras. Fim do capítulo. Capítulo 135 Mantanoides. Todos viram o grande mestre olhar para cima. Porque o grande mestre está. Congelar asterisco. Seus olhos rapidamente se ergueram em horror. Foi lá em cima, não foi? Bam! O chão tremeu e rachou, mandando várias pessoas para trás. Algumas pessoas rolaram no chão e se esmagaram nas caixas de madeira ao seu redor. Os guardas da família que protegiam os House, Gus e Gias amorteceram apressadamente a queda de seus senhores. Tio PFF. Sangue jorrou de suas bocas com o golpe. Mas por mais doloroso que fosse, nada parecia desviar a atenção deles do grande elefante na sala. A poeira finalmente baixou e todos se levantaram apressadamente para ver o que diabos eles estavam enfrentando. Mas quando levantaram a liderança, o que viram só os deixou surpresos. Eles eram, senhoras, grão-mestre, esta é a sua verdadeira forma. Mais ou menos, sim, parêntese que abre ponto de interrogação. Underscore, ponto. Todos não se atreveram a relaxar a guarda, mesmo que os seres que viram tivessem uma aparência muito normal. Principalmente para Zulin, Howlin e Butler Sheng. Você tem que saber que desde o início de seu trabalho com Dorian, cada criatura que eles viram era tão horrível e devastadora de se olhar. Ou seja, mesmo que passassem por pessoas, eles poderiam transformar aqueles que possuem em monstros assim que surgissem. Mas estes ainda pareciam comuns, mesmo depois de liberarem sua força. Além disso, eles não pareciam azuis nem tinham nenhum sinal que mostrasse que não eram humanos, exceto que seus olhos pareciam se transformar em várias cores do arco-íris ao mesmo tempo, como se estivessem tentando escolher uma opção. Este foi o primeiro ser que conheceram que não parecia tão nojento depois de revelar sua verdadeira forma. Bem, se alguém esquecesse as manchas de sangue e as partículas de carne manchadas na parte inferior do rosto, pescoço, roupas e mãos, então talvez eles parecessem menos ameaçadores. Mas vendo todo o sangue em que se banharam, ninguém se atreveu a manter a guarda. E as duas senhoras que eram ridiculamente deslumbrantes levantaram-se lentamente e sorriram sedutoramente para a multidão. Que adorável! Mais homens! Venha agora! Presumo que todas vocês querem deitar com a gente, irmãs. Underscore. Todos olharam para as mulheres deslumbrantes sem palavras. Eles pensaram que se aproximariam e cairiam em seus planos depois de verem tanto sangue e partículas de carne em seus rostos. Tio Jin. As senhoras avançavam lentamente da forma mais sedutora de sempre, como se fossem ninfas numa floresta encantada. Mas talvez a imagem parecesse assim se suas mãos não estivessem aumentando e se transformando em punhos gigantescos com garras bem diante de seus olhos. Mas Dorian também não era uma pessoa fácil de se mexer. Muito calmamente, ele começou a avançar em direção a eles também. Sheng, Zulin, Howlin. Eles são mantanoides. Eles podem crescer e ampliar qualquer parte do corpo à vontade. Vocês três peguem o da esquerda. Deixem o maior comigo.
Quanto ao resto de vocês, fiquem longe e fora de vista. Agora vá, velho amigo, por que diabos você está atordoado? O grão-mestre falou, então mova-se, temos que sair do caminho agora. Ele, nós. Era ele? O House e o segurança principal rapidamente se viram atordoados depois de ouvir a voz estranha em suas cabeças. Telepatia, ele também pode fazer isso. Que tipo de configuração de fantasia era essa? Ir, eles tinham que sair do caminho agora. Tio Jin, todos estavam correndo para as colinas conforme dito, deixando os protagonistas e os antagonistas do show sozinhos. Mentir duro, alguns deles eram apenas buchas de canhão. E como dizem, até os antagonistas são poderosos. Então, quem eram eles para atrapalhar esse cenário de mundo de fantasia? GHO Sota teve vontade de tirar seu lenço inexistente e enxugar as lágrimas ao perceber seu status de bucha de canhão. Vá, não se preocupe comigo, grão-mestre. Estarei aqui fingindo ser uma caixa até que você termine. Tio Swish, estrondo. Uma mão grande batia papo no chão, com a deslumbrante dama de azul errando o alvo. Mas se você acha que isso era tudo que ela tinha, pense novamente. Ampliação. Seus olhos se desviaram para o lado como se o tempo tivesse congelado no lugar, com as partículas rachadas do chão suspensas no ar. 2. Sua mão enorme ficou mais fina e voltou ao normal. E em menos de 1 milissegundo, ela tentou cair no chão, desferindo um chute giratório no trio que estava prestes a atacá-la. Butler Sheng bloqueou o ataque, enquanto Zulin e Howlin foram chutados no peito. Estrondo. O ataque os fez voar, atingindo e quebrando 3 caixotes, um após o outro. E os itens dentro pareciam ter quebrado. O Zulin era uma tumba de múmia. Enquanto, para Howlin, era algum item de metal antigo. E o chefe da segurança que estava escondido naquele lugar sentiu suas pernas ficarem dormentes ao ver o quão perto ele estava da morte. Ufa! O guarda-líder enxugou o suor frio do rosto, agradecendo as estrelas da sorte. Ou seja, você viu o quão rápido o inimigo empurrou esses caras para trás? Não era essa a velocidade do foguete. Esses caras podem sair ilesos e desafiar as leis da física. Mas ele não tinha certeza se teria a sorte de sobreviver depois de ser jogado em tantos objetos com ferimentos fatais que o deixariam mancando. Basta olhar para eles. Eles se levantaram e correram de volta para a luta como se fossem múmias ressuscitando dos mortos sem ferimentos visíveis. E pela forma como estavam voltando para a partida, talvez nem tivessem lesões internas. Então ele deveria se comparar com esses protagonistas. Tio tio. A batalha foi tensa. E com os outros 2 derrubados, Butler Sheng estava enfrentando seu oponente implacável. Ele mal estava aguentando neste momento. Mas ele não queria perder para o adversário. Vamos, Sheng, pense. Sim, é isso. Os olhos. Fim do capítulo. Capítulo 136 Mantanoides 2. É isso. Tio SHRR. Butler Sheng foi repelido por outro ataque. Mas em vez de se sentir derrotado, seus olhos brilharam com uma expressão estranha. Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Howlin e Zulin estavam de volta. A gangue de 3 estava mais uma vez unida. Seus olhos. Todos, observem seus olhos. A merda. Pato. Swish. Zulin foi derrubado enquanto Howlin e Butler Sheng permaneceram de pé. Mas agora, todos receberam o memorando. Estrondo. Tio risadinha. A senhora de azul começou a rir cinicamente depois de quebrar outra caixa de madeira. Vamos, rapazes. Por que essas caras feias? Ouvi dizer que alguns homens têm uma queda pelos pés de uma senhora. Então, por que não satisfaço todos vocês? Instantaneamente, suas pernas começaram a aumentar ainda mais, atingindo um tamanho alarmante. Grupo. O som de seus ossos crescendo em todos os seus ouvidos.
E exatamente nesse milésimo de segundo, seu pé direito se transformou no de um gigante, contrastando com sua perna esquerda esbelta e sedutora. Vamos, rapazes, o jantar está servido. Swish, volte, volte, tio Brás HHH. O House próximo imediatamente mergulhou para os lados tragicamente. Bum, bum, bum. A perna poderosa se esticou como se fosse a perna do Street Fighter de Dalsin, destruindo todos os artefatos e caixotes que estavam em seu caminho. Milhões de vins acabaram de ser destruídos em um piscar de olhos. Alguns históricos, o que foi suficiente para muitos que conhecem seus valores, querem se levantar e esbofetear a Senhora de Azul até a morte. Odioso, odioso. Você pode matar todo mundo tanto quanto você gosta. Mas o que esses tesouros fizeram com você? Por que você está determinado a destruir esses itens históricos que os caçadores têm procurado ao longo dos anos? Dane-se, Huoshi. A senhora retraiu a perna enquanto lutava contra o trio com ela outros membros. Droga! Sua capacidade de fazer crescer qualquer parte do corpo era incrível. Ataques de longo e curto alcance podiam ser facilmente enfrentados por ela. Seus movimentos eram tão bons que, durante todo esse tempo, eles não conseguiram encontrar uma única oportunidade para colocar seus talismãs nela. Mas assim como todo ser tinha uma fraqueza, ela também tinha uma. Swish. Num piscar de olhos, Butler Sheng aproximou-se da dupla. E vendo suas ações, Howlin e Zulin não perderam tempo avançando. Seus olhos mudam de cor sempre que ela quer aumentar qualquer parte do corpo, em vez disso, fique azul. É isso. Seus olhos contaram sua história. Mesmo quando ela aumentava as pernas, seus olhos também mudavam de cor. Mas, mesmo que ela pudesse aumentar seu corpo à vontade, havia um tempo para ela mudar e desenvolver diferentes partes do corpo. E durante o tempo de espera, ela normalmente lutava com seus membros de tamanho normal. Ponto. Pensando assim, o trio assentiu brevemente com um plano em mente. E assim, eles avançaram em direções diferentes depois de lerem outra onda de ataques do inimigo. Esquivando-se, chutando, esmagando. Bum! Estrondo. Pá! Droga! A senhora mordeu os lábios com ódio. Ela ficou irritada com essas pessoas que se levantaram depois de serem jogadas longe por ela. Tchau. Qual era exatamente o problema deles aqui? Olá, eles são humanos. Então, como eles poderiam se levantar continuamente sem sequer mancar em direção à morte? FHUF. A senhora soprou o cabelo do rosto de maneira irritante. Droga. Como uma mantanoide de 107 anos, é a primeira vez que ela luta tanto tempo com um mortal. Eles geralmente morriam em segundos. Mas estes duraram 4 minutos agora, o que foi no mínimo chocante. No entanto, por mais impressionante que seja, ela não estava tão preocupada. Basta olhar como eles estavam indefesos sob suas mãos. Como eles ainda poderiam ter uma chance contra ela. Pensando assim, as sobrancelhas franzidas da senhora logo relaxaram. Não, ela tinha que acabar com isso rápido. Ela não tinha tempo para essa porcaria. Surpreendentemente, seus oponentes pareciam pensar o mesmo que ela. E muito rapidamente, Howlin e Butler Sheng avançaram como ninjas. A senhora lambeu os lábios de brincadeira, hahaha. Que fofo, você acha que algum dia poderá ser minha concorrente? Estrondo. Ela enviou Butler Sheng flutuando em uma das caixas próximas. E como esperado, ele ressuscitou dos mortos e continuou sua batalha. Acontece que quando ele finalmente voltou à zona de combate, Zulin também foi mandado de volta. Assim, a dupla começou a lutar dessa maneira de todos os ângulos, aumentando pouco a pouco seu vigor de batalha. A coisa toda aconteceu como um filme épico de artes marciais, com pessoas chutando, pulando, levantando os pés no ar, usando as mãos para torcer o corpo e todos os tipos de movimentos. Deitado, o antagonista também não era uma pessoa fácil. Isto é, você não vê como ela estava torcendo e movendo seu corpo esbelto com força. Inferno! Mesmo quando seus membros estavam crescendo, a cena era honestamente digna de nota,
tanto que muitas pessoas desejavam poder gravar a cena e transformá-la diretamente em um filme. Ao mesmo tempo, eles continuaram olhando a cena com admiração e inveja. Limpar. A velocidade que os homens de Dorian usavam não era algo comum. Apenas seus golpes e ataques também pareciam mais mortais. Com certeza, essas pessoas não eram mais apenas humanos comuns. Então, quando será a vez deles parecerem tão legais? Quando seria a vez deles lutarem tão heroicamente? Para os homens mais velhos, a cena os fez sentir nostalgia de seu passado juvenil, décadas atrás. O velho o estreitou os lábios como um fã impressionado. Gia, você se lembra de quando saíamos em missão juntos? Tolo, como eu poderia esquecer? Você era um dos médicos militares da minha equipe. Servimos nossa nação com orgulho. E naquela época, nós também éramos muito bons. Aspas. Sim, pena que o mundo não é o que pensávamos que era. Eu sei, a velha Gia respondeu com uma expressão sombria no rosto. Temos peixes maiores para fritar. Bum! Fim do capítulo. Capítulo 137 Morte às Sombras. Swish. A dupla brigava continuamente com a senhora, tornando as coisas cada vez mais irritantes para ela. E justamente quando ela estava prestes a gritar de raiva, de repente ela encontrou a parte de trás de sua cabeça atingida com força no rosto por Howlin. Atiu. Ela chorou e gritou com as mãos no rosto. Desgraçado! O que o bastardo fez com ela? Isso mesmo. Durante todo esse tempo, Butler Cheng e Zulin a enganaram para que se concentrasse apenas neles, à medida que aumentavam seu ímpeto e vigor. Eles liberaram toda a sua aura assassina, lentamente fazendo-a assumir que Howlin era o mesmo que os Gias e todos os outros. He. Em outras palavras, eles o camuflaram diante de seus olhos nus. Bem, talvez seja também porque ele estava se movendo pelas caixas à medida que a batalha avançava, deixando os olhos dela não pousarem nele. E você não saberia disso? Funcionou. No momento em que seus braços se esvaziaram, o tempo de espera começou e Howlin apareceu para realizar seu movimento. Ban. Tio, não olhe. Não olhe. Eu sou feio. Todos a viram gritar e chorar enquanto cobria o rosto de dor e frustração. Mas logo, todas as suas emoções se transformaram em pura raiva. Porém, antes que ela pudesse manifestar suas emoções, o trio começou a atacá-la brutalmente sem parar, sem descanso. Foda-se! Tudo aconteceu como um relógio. Todos viram Butler Cheng desferindo um chute forte em seu lado direito, enquanto Howlin atacava suas costas e Zulin, seu outro lado. K.O. Atiu, isso queima. Isso queima. Como uma galinha esquecida, o corpo da senhora começou a se transformar em um vermelho brilhante e assustador que chamava a atenção. Isso, o que estava acontecendo aqui? Seus olhos se afastaram ansiosamente enquanto observavam as várias mudanças e queimaduras em seu corpo. O vapor começou a sair de todo o seu corpo como se houvesse um fogo aceso no fundo. Isso dói. Toda a sua pele coçava e tremia com a sensação de 1000 agulhas perfilando impiedosamente todo o seu núcleo. Sua cabeça latejava de tensão e sua barriga começou a crescer e aumentar em um ritmo alarmante. Não! Alguém a salve! Todos a viram se transformar em um balão e de repente ficaram sem palavras. Butler Cheng cerrou os dentes. Voltem! Imediatamente, aqueles que estavam espiando e enfiando a cabeça para observar a cena, afastaram-se apressadamente dos cantos de suas caixas na velocidade da luz. Sota apertou o coração com medo e excitação. E voltando-se para seu bom veterano Wei Jia, ele imediatamente revelou seu sorriso alegre para ele. Sr. Wei, é assim que é estar no exército. Underscore. SHH. Como um balão, a senhora de azul inchou loucamente. Enquanto isso, a senhora de verde, com quem Dorian estava lutando, viu instantaneamente a cena e ficou sombria. Não. Ela tentou contornar seu oponente. Pena que ela agora estava impiedosamente presa ao chão por ele.
E onde você pensa que está indo? Maldito! Maldito! Como você ousa enfraquecer? Quem te deu coragem? O último estava cremando e pingando como uma megera enquanto literalmente arranhava o chão, deixando marcas profundas de garras neles. Ela amaldiçoou, gritou e tentou escapar das garras do inimigo. Mas não importava o que ela fizesse, Dorian permanecia inexpressivo, como se ela fosse o próprio ar, barulhento. Aspas. Vai se dar. Você sabe quanto me custo? A senhora tinha anos nos olhos de verdade. Claro, a senhora não estava chorando por sua irmã. Que piada! Ela era uma pessoa do submundo, sem emoções familiares ou qualquer coisa dessa natureza. Ela era gananciosa, egoísta e sedenta de poder. Então, como ela poderia se importar com alguém além de si mesma? Não, ela só estava preocupada porque a outra senhora fez a segunda metade dela. Se ela fosse humana, seria como se uma fração dela tivesse sido dividida entre ela e a outra senhora. Sim, os dois combinados formaram uma sombra. E se uma pessoa o fizer, ela ficará significativamente enfraquecida. E mesmo que ela conseguisse subir na hierarquia no futuro, ela não iria muito longe com a morte de sua irmã. Claro, ela ainda era uma sombra sob outro monstro chamado Mante. Um Mante precisa que seus mantanoides se tornem mais fortes à medida que crescem. O mundo desses seres era realmente atraente. Mantes poderiam se separar de suas sombras em vários intervalos, dependendo de suas forças. Essas sombras tinham apenas 107 anos, o que significa que seu Mante também tinha 107. Muito jovem. Nesse nível, as sombras não poderiam nem sair do prédio sem o Mante. É claro que, para as sombras, depois de atingirem os 300 anos de idade, elas seriam capazes de se separar e desenvolver almas completas, como se tivessem acabado de passar por uma operação gêmea siamesa, separando-as. Dessa forma, a morte de um não afetaria a força da outra sombra. Embora o Mante ainda fosse afetado já que perdeu uma de suas sombras. Novamente, após 300 anos, o Mante também terá a capacidade de produzir outras sombras além daquelas com as quais nasceu. A combinação de Mante e Mantanoides em batalha também criaria uma figura gigante transformada conhecida como Moide. Você. Eu nunca vou deixar você ir por isso, mortal. Não. Eu não quero morrer. Tio. Isso queima. Malditos sejam todos vocês. O que diabos vocês fizeram comigo? Um mantanoide estava lutando agressivamente contra seu capturador enquanto o outro chorava em desespero, não querendo morrer. Tio. Todos rapidamente se protegeram depois de ouvir o ridículo som de explosão vindo do mantanoide crescente. E por alguma razão, Sota tapou os ouvidos com entusiasmo. Oh meu Deus! Este foi o melhor dia da sua vida. Ele se sentiu como se estivesse em um videogame de terror. Sim, foi assustador, mas depois de ver o Hulk que conseguia fazer crescer partes de seu corpo de repente se transformar em um balão gigante, como ele pode não ficar animado? Não diga mais, esta noite foi a melhor noite de todos os tempos. Acento circunflexo triângulo acento circunflexo. Sota estava tão animado que começou a fazer uma contagem regressiva mentalmente. 3, 2, 1. Tio. Sota franziu a testa. Por que não foi? Bum! Lá ela sopra. Fim do capítulo. Capítulo 138. Lá ela sopra. Você já viu o lodo explodir? Estrondo. Uma enorme camada de filme pegajoso e esverdeado explodiu em todo o depósito. Era como se alguém tivesse ligado várias mangueiras gigantes de gosma, deixando-as fluir por todas as passarelas do gigantesco local. Tio Shu! A pressão era sufocante, e quem ainda não se abrigou foi levado pela monstruosa quantidade de gosma verde nadando por aí. Inacreditável! Como toda essa gosma poderia vir daquela pequena senhora? Todos os outros podiam acreditar no que viam. Mas o que eles não sabiam era que o fato de ela poder expandir e retrair partes do corpo significava que seu interior era 30, se não mais vezes maior que sua aparência externa.
Ou seja, na idade dela agora, ela poderia encher 2 piscinas olímpicas com seu verdadeiro interior pegajoso. Tio Splack. Espalhar, espalhar. Os sons de respingos de gosma batendo nas muitas caixas e paredes não pararam por um bom tempo. E logo o cenário se acalmou novamente, com muitos enfiando a cabeça para os lados, tentando espreitar e analisar se a costa estava realmente limpa. No entanto, alguns queriam morrer por dentro. Tio grande mestre, estou coberto pela gosma verde daquela coisa. Grande mestre, por favor, tire isso. Bug tio. O chefe dos seguranças tinha lágrimas nos olhos enquanto vomitava para o lado. Oh meu Deus, o que foi isso? Esqueça o fato de que era verde e pegajoso. Parecia algo no caldeirão de uma bruxa. Mesmo agora, bolhas surgiam na superfície da gosma, como se estivesse fervendo. Além disso, parecia apodrecido. Deitado. Ele nunca pensou que veria uma gosma podre em sua vida. Você está dizendo que todos esses vermes e moscas mortas já estavam dentro do corpo daquela senhora. Tio Blug. Os olhos do chefe da guarda rolaram como se ele fosse desmaiar a qualquer momento. Mas ele ousa. Sem chance. Pelo menos não até que o grande mestre tirasse tudo dele. Eca tio, tire isso, tira isso. Ponto. Todos enfiaram a cabeça, mas ainda assim não saíram de seus esconderijos. Você quer que eles andem por esses caminhos abertos e manchados? Impossível. O chão parecia tão amaldiçoado e vivo que eles prefeririam pular de um avião em movimento sem paraquedas a percorrer esses caminhos. Quanto aos que estavam do outro lado, anteriormente deitados no chão à espera de um resgate, nada os atingiu por causa de Dorian. Sim, Dorian e a outra senhora de verde estavam lutando e apoiando o seu lado. Então, quando a inundação de Gu avançou em sua direção, Dorian desviou a inundação com um movimento, como se estivesse dividindo um mar em 2. Assim, eles foram salvos da contaminação. Caramba! A senhora de verde presa já se sentia enfraquecida. Para sua irmã, ter explodido significou que um de seus corações foi destruído. E devido ao seu enorme tamanho interno, o rejuvenescimento demoraria até 1 hora. Não se deve esquecer que sua força seria reduzida se algum ou todos os corações de sua irmã fossem destruídos, bem como se sua irmã fosse exorcizada ou purificada. Então agora ela se sentia enfraquecida com a destruição daquele coração. Quanto à irmã, ela ainda estava viva. O que? Você achou que ela morreria tão facilmente? Não. Ela tinha acabado de entrar em estado de sono por causa do período de rejuvenescimento. Essas eram uma das fraquezas que eles tinham como mantanoides. Se alguém gostasse com cuidado, seria capaz de ver que toda a gosma respingada estava lentamente rastejando e se colando novamente. E se nada fosse feito, dentro de 1 hora ou mais, a senhora colaria de volta tudo novo, mas enfraquecido e mais baixo do que antes. É claro que, 30 minutos depois do período de rejuvenescimento, a senhora de azul deverá recuperar os sentidos, mesmo que ainda esteja nesta forma pegajosa. O chefe dos guardas teve sorte porque se a senhora tivesse recuperado a consciência, então ela teria algum contorno de matá-lo com toda a gosma que o cobria. E ela também poderia escapar pelas aberturas de ventilação ou por qualquer outro lugar. Desde que um único pedaço dela fugisse, ela teria uma chance de voltar a crescer. Com apenas um coração desta vez. Porém, onde Dorian tem tempo para continuar esperando que ela rejuvenesça? Dorian olhou pensativo para o relógio. 11 minutos. Eles tiveram 11 minutos inteiros e 15 foi o máximo. Tudo bem, hora de exorcizar. Ponto. Primeiro, ele decidiu reunir a gosma explodida. Swish. Ele pegou sua caneta especial e um rolo vazio e desdobrado de papel talismã do tamanho de uma página de livro padrão. Com as pernas cruzadas, ele colocou o papel no chão e desafiou sua energia para os muitos caracteres e símbolos que rabiscou. VM. Os símbolos acenderam levemente por apenas um segundo antes de desaparecerem, parecendo com qualquer escrita normal. Não. A senhora de verde ficou horrorizada ao sentir o poder daquele símbolo.
Só desta distância, ela podia sentir uma força puxando-a para mais perto do papel. Se não fosse pelo fato de ela já estar presa pelas muitas moedas em seu corpo, é melhor você acreditar que ela estaria rolando incontrolavelmente em direção aos papéis. Dorian permaneceu totalmente focado, desligando-se do mundo ao seu redor. Cada ação sua transmitia suas ordens e, como um poderoso general, as runas aceitaram a missão que lhes foi confiada. E quando terminou, ele calmamente colocou a caneta de volta e moveu os dedos severamente. Ei, olá, ei! Seus dedos se moviam loucamente como se ele fosse um ninja, criando muitos símbolos diferentes. E logo, ele bateu palmas bem alto, reúna-se. VM. O grande papel iluminou-se rapidamente, produzindo um vasto raio de luz dourada. O que foi isso? Grau triângulo grau. Todos viram os detalhes pegajosos ao seu redor levitar e voar em direção a Dorian a uma velocidade alarmante. Swish! Como um aspirador poderoso, o papel fez seu trabalho sugando toda a essência do submundo que pudesse sentir. Tio VMMMMM. O jornal fez o seu trabalho. Fim do capítulo. Capítulo 139 Alvo em fuga. Tio Swish. A gosma verde e escorregadia voou rapidamente em direção ao papel. Mas talvez a cena mais confusa tenha sido a do chefe da guarda lutando pela sobrevivência. Com o papel do talismã chamando todas as partes pegajosas, o chefe da guarda girou impiedosamente. Primeiro, o vácuo retirou tudo o que estava na sua frente. Então, ele se sentiu virado com a bunda voltada para o lado de Dorian. Droga! Ele foi virado para os lados, forçado ao chão com alguns bons voos de seu inimigo, e assim por diante. Deitado, até mesmo a força que sentiu depois de ser limpo, rapidamente o fez rolar dramaticamente no chão. E com toda a honestidade, toda a cena parecia que ele estava sendo espancado por algum homem invisível. O guarda nunca se sentiu tão humilhado em sua vida. Pelo lado positivo, acho que ele estava limpo agora. O guarda finalmente se jogou contra um caixote próximo e tocou seu peito e corpo dramaticamente, como se verificasse se não havia perdido nenhum membro secando a batalha espiritual que acabara de travar. Ria o quanto quiser, mas ele não estava se arriscando. Tio PFF tio. Golpe. GHODWO bateu levemente na nuca de Sota. Ei, pai, por que você fez isso? Tchau. Os lábios de GHODWO se torceram e seus olhos brilharam com a sensação de desamparo dentro deles. Como diabos ele acabou tendo esse filho idiota? Ele teve sorte de amá-lo, ou não se importaria de mandá-lo embora sem demora. Rir dos mais velhos na cara deles. De onde ele aprendeu tanta falta de educação? Mesmo que você quisesse, você não sabe que a discrição é a chave aqui. É assim que as pessoas fazem mais inimigos para si mesmas. Suspiro. O cérebro de seu filho estava cheio de pasta de papel de parede. Ponto. Tio Swish. Tudo foi sugado para dentro do papel, criando uma cena muito legal que deixou muita gente boquiaberta. Como tudo isso pode entrar naquele papel plano? Agora, muitos criaram coragem para sair de seus esconderijos depois de verem os caminhos e caixotes sendo limpos. E logo o tempo limpo acabou. Tute. Sem perder mais tempo, Dorian jogou calmamente o papel na Senhora de Verde e exorcizou os dois em um piscar de olhos. Depois disso, ele também libertou os entorpecidos funcionários de suas dificuldades. Plop. Oh tio. Obrigado. Muitos rapidamente se ajoelharam e choraram de gratidão por serem sobreviventes. Esta noite sem dúvida deixou uma sombra psicológica sobre eles. Eles assistiram 4 de seus amigos e colegas de trabalho serem brutalmente mortos e temidos por essas mulheres. E o mais assustador de tudo é que eles podiam se mover, não importa o quanto tentassem. As senhoras pareciam produzir um gás que as cronometrava dessa forma. Assim, eles só podiam orar para que alguém os resgatasse. Felizmente, os céus ouviram a sua cruz e enviaram-lhes o Salvador. Isso mesmo, se tais coisas existissem, então a noção sobre os céus também deveria ser real. Ponto. Tio.
Lágrimas e ranho escorreram do cajado. Felizmente, eles não estavam marcados nem nada parecido. Portanto, a única coisa com que eles precisavam se preocupar era com a saúde mental. Afinal, passar por tal situação sem dúvida abalaria muitos profundamente. E assim como Dorian e todos já haviam adivinhado, essas pessoas já estavam pensando em conseguir empregos bem remunerados. Alguns decidiram nunca mais fazer 2 dos seus tempos. Mas as palavras de Dorian permitiram-lhes agarrar-se ao desespero e à esperança, tudo ao mesmo tempo. Seus rostos ficaram pálidos. Grão-mestre, então você está dizendo que mesmo em nossas casas, ainda podemos ser mortos um dia? Que diabos? Se for esse o caso, então não importa se eles desistem, se mudam para uma mudança ou cabana isolada e permanecem assim por toda a vida. O ponto-chave é que onde quer que estivessem, sempre havia a possibilidade de serem atacados por tais coisas. Resumindo, se é o seu dia, é o seu dia. Se for o destino, é o destino. Claro, sempre houve uma forma de garantir a segurança, o que fez muitos respirarem aliviados. Nesta vida, nada nunca foi certo. Só porque você pode morrer em um acidente de carro não significa que você nunca mais deva dirigir um veículo nesta vida. Não, em vez disso, deveríamos procurar medidas de segurança. Ponto. Talismãs repelentes do mal. Venha para minha barraca de trabalho neste local. Lá, vou lhe vender alguns talismãs repelentes do mal. Ding. Os olhos de todos brilharam como tochas. Grão-mestre, essas coisas chamadas talismãs podem ser usadas em nosso corpo o tempo todo. HM. Dorian respondeu calmamente. Não demorou muito para que ele comprasse muitas ervas medicinais, além de algumas pedras também. Bem, ele começou a jogar pedras e conseguiu algumas pedras boas de lá. Dito isto, ele poderia atacar cordas e transformá-las em pingentes. É claro que contas de madeira esculpidas e vários outros objetos seriam perfeitos para essas coisas. Obtendo a confirmação que precisavam, o coração de todos finalmente relaxou. Amanhã, eles devem conseguir um talismã, não importa o custo. A operação desta noite foi muito assustadora para eles. Quanto aos Gus, Gias e House. Afinal, ninguém gostaria de ser alvo e indefeso contra essas malditas criaturas. Anfitrião, seu tempo está acabando. Ele respondeu. Claro, ele sabia com o que o sistema estava preocupado. Desde que as sombras foram exorcizadas, o Mante deve começar a enfraquecer lentamente. E depois de um tempo, ele deverá perceber o que isso significa. Ainda não terminamos. Sim, os Gus, Gias e House exclamaram. Isso mesmo, eles ainda tinham aquele grandalhão espreitando na arena do leilão. Com passos ousados e pesados, eles decolaram rapidamente. E enquanto corriam, o chefe da segurança contatou prontamente os que estavam na sala de controle. Situação: Senhor, estamos de olho no alvo. Mas algo parece errado com ele. Instantaneamente, o rosto de todos afundou. Fala, cara. O que você quer dizer? Senhor, pode parecer estranho, mas o alvo parece que está prestes a desmaiar. Todos pensaram que não ouviam as coisas direito. Mas antes que pudessem compreender o destino em questão, as seguintes palavras da pessoa do outro lado os atingiram com força como um raio. Senhor, rápido! Ele está tentando sair da arena. Senhor, o alvo agora está fugindo. Fim do capítulo. Capítulo 140. Líder localizado. 50 milhões de vins. 60 milhões de vins. 80. Acento circunflexo asterisco. De volta à arena de leilões, os estrondos e balbúcios dos muitos convidados ricos ecoavam continuamente nos ouvidos de todos. O calor estava forte. E muitos não ousaram baixar a guarda, principalmente quando tentavam conquistar locais para seus negócios ou projetos. Os barulhos barulhentos continuaram com quase ninguém prestando atenção ao enfraquecimento do guarda na esquina. O guarda caiu e virou-se abruptamente de sua posição, arrastando seu corpo agora pesado para fora de posição.
Suas ações foram tão repentinas que os guardas ao lado dele não puderam deixar de olhar confusos para sua silhueta desaparecendo. O que poderia ser tão importante que esse cara teve que deixar seu posto de trabalho durante um grande evento de licitação? Antes de tomarem suas posições e se alinharem por todo o corredor, eles já faziam pausas para ir ao banheiro, comer e qualquer outra coisa que pudesse distraí-los de seus deveres. Eles foram encarregados de ficar de guarda durante o evento, monitorando de perto quaisquer ameaças potenciais às vidas dessas pessoas ricas. Eles nunca deveriam sair até que o leilão terminasse oficialmente. Então, para onde esse cara estava indo? Ele não conhecia as regras. E por que seus superiores na principal estação de segurança não alertaram esse cara através de seus microfones para descobrir a situação? Em momentos como este, alguém comentava com o guarda que estava saindo na mesma frequência do microfone, permitindo-lhes ouvir o que quer que dissessem. Mas visto que ninguém disse nada, isso só poderia significar que aqueles acima aprovam sua saída abrupta. Bam! O guarda abriu desleixadamente uma das portas duplas pretas nas laterais da arena. E os guardas naquele corredor não o impediram, pois receberam mensagens privadas dos que estavam acima. Eles deveriam agir com naturalidade e deixar esse cara passar. Eles não sabiam qual era o problema desse guarda em particular. Mas ouvindo as ordens de cima, será que ele era um digestivo procurado em fuga? Tio queda. O guarda andava balançando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e até balançava para frente e para trás. Com as mãos nas paredes do corredor, respirando com dificuldade, o guarda parecia estar passando pelo momento mais difícil de sua vida. Ampliação. Seus olhos brilhavam amarelos enquanto ele lutava para manter o grito. O que aconteceu? Se ele fosse um anjo, a dor que sentia agora seria semelhante a ter as asas divinas de um anjo arrancadas. Tio Graraguier tio. Ele mordeu a boca com tanta força que o sangue verde começou a escorrer e pingar no chão, gota a gota. Vire para a esquerda, vire para a direita. Ele estava tentando ao máximo controlar seu interior. Não. Ele estava perdendo o controle de seu corpo. E se ele não tomasse cuidado, começaria a aumentar aqui e agora. Mas como ele poderia permitir que os humanos na porta atrás dele vissem sua aparência agora? O guarda não ousaria correr esse risco. Olhar. Foi divertido e tornaria a refeição deliciosa. Mas se ele tivesse que se revelar sem ter controle sobre seu corpo, então definitivamente não seria capaz de comer nada. Em suma, tudo seria em vão. Então, qual era o sentido disso? Além disso, ele sentiu que a conexão entre seus mantanoides estava perdida, então quem era? Houve outro demônio que cuidou deles. Os demônios eram muito territoriais quando escolhiam um local de ataque ou presa. Então será que os mantanoides de Gu tentaram atacar alguns humanos já marcados? Não, impossível, eles não seriam tão tolos. A menos que o demônio que marcou a presa fosse mais fraco e mais jovem que eles. Também pode ser que os humanos que o inimigo queria ainda não estivessem particularmente marcados. O que significa que eles provavelmente apenas chamaram a atenção sobre o assunto, sabendo que ninguém ousaria ir contra eles. Então poderia ser isso? O guarda nunca pensou na opção de um exorcista estar por perto. Que piada! Este mundo existe há milhões e bilhões de anos, sem que nenhum exorcista tenha surgido ao longo de sua história. Então agora você vai dizer que realmente existe um exorcista aqui? Por favor, tio, experimente algumas mentiras melhores. Para o guarda, deveria ser outro ser mais forte do submundo que eliminou seus mantanoides. E quando os seres do submundo matam outro, o caído renasce de volta ao submundo, bebês, ovos ou qualquer forma que eles possam ter. Droga! Ele tinha apenas 107 anos e já havia perdido seus mantanoides. Agora, seus poderes e talentos não nascidos caíram consideravelmente. Em suma, ele nunca poderia se tornar um grande mante, mesmo que chegasse aos 300 anos, quando poderia adicionar outros mantanoides. Depois que ele perdeu aqueles com quem nasceu, tudo acabou. Mas esse não era o seu principal problema agora.
O demônio inimigo ainda deveria estar por perto e voltaria para ele para acabar com ele. Sua espécie era exatamente assim. Depois de atacarem um inimigo, mesmo que por acidente, eles iriam querer esclarecer tudo desde a raiz para evitar vingança mais tarde. Então, a menos que ele saísse daqui, ele estaria frito. Mas sem controle sobre seu corpo e poderes, ele não seria capaz de sair do prédio. Agora, sua única aposta era encontrar um lugar isolado e controlar seu maldito corpo. E com todos os guardas de plantão, os banheiros dos funcionários deveriam estar vazios, certo? Ele não sabia quem era o outro inimigo, mas esperava que não fosse uma criatura muito poderosa que ele. No momento, ele não conseguia sentir o cheiro de nenhuma essência de dispositivo por perto. Mas isso não significava que ele estava seguro. Um inimigo mais forte significava que eles tinham um olfato mais forte. Ele tinha que encontrar um banheiro rápido. Tio Jim. Seus passos ficavam continuamente mais pesados, e aqueles na sala de controle só podiam assistir ao evento com olhos de águia. Senhor, segundo andar, 4 corredor. Senhor, ele está no banheiro. Fim do capítulo. Não machuque os outros causando dor a si mesmo, Buda.